Após ter aquela visão, ele começa a correr confuso, sem entender o que presenciou. Nesse momento, Sato se pergunta o motivo de ter visto aquela visão perturbadora. Então, decide retornar até aquela criança misteriosa, mas ela já havia voltado para casa. Da janela, a menina afirma que Sato é a sua única esperança. Ao mesmo tempo, ele pergunta a um guarda sobre ela. Então, o guarda informa de que a menina provavelmente não foi muito longe. Então, Rose se aproxima dos dois. O guarda, desconfortável com a sua presença, prefere voltar ao trabalho. Sato, então, é surpreendido por sua mestra, que diz ter investigado a redondeza e descobre que os soldados do Lorde Demônio estão erguendo uma ponte. Ela diz que destruiu a estrutura para ganhar mais tempo para que o reino se preparasse. Mas Sato questiona a forma de agir dela, insinuando que ela não entende muito bem como funciona o trabalho de um batedor. E ela fica muito brava com ele, pegando ele e o levantando bem no alto. Vai, fala demais! Em seguida, Rose recebe as informações sobre a garota que ele procurava, mas diz saber pouco sobre ela. Ela explica que a menina apareceu do nada no reino há cerca de 2 anos e já demonstrava um grande talento, pois conseguiu escapar de criminosos e sequestradores com apenas 12 anos. Quando ouve sobre esses sequestradores, Sato demonstra um interesse. E Rose esclarece que esse grupo valoriza semi-humanos por sua aparência e afinidade mágica. Sato questiona se esses semi-humanos podem ter a visão do futuro, como aquele que ele teve. Rose confirma a existência de oráculos do tempo, seres raros e protegidos pelos seus clãs dos semi-humanos. Ela estranha tantas perguntas e Sato disfarça, dizendo que leu isso em algum livro quando estudava. Ele começa a imaginar se a garota raposa seria uma dessas criaturas capazes de prever o futuro. Rose então comunica que irá ao encontro do rei, enquanto ele deve retornar para casa. Já no castelo, e ela entrega o relatório ao rei. E ele agradece pela sua ajuda de ter atrapalhado os inimigos. A pensar disso, ela revela que uma nova ponte está sendo construída e deve ficar pronta em poucos dias. O rei então decide comunicar ao reino sobre a ameaça e pede que Sérgio organize um pronunciamento oficial. Além disso, o rei solicita a presença de Suzune e Kazuki para alertá-los pessoalmente sobre o perigo. Kazuki se questiona sobre o chamado repetindo, e no caminho ele se encontra com a princesa Célia, que, mesmo preocupada, tenta sorrir. Ela diz que o rei os espera. Após se despedirem dela, Suzune percebe que algo aconteceu entre Célia e Kazuki. Ele nega, mas provavelmente a princesa ainda fica incomodada por ele não chamá-la apenas pelo nome. Já na sala real, o rei se prepara para a reunião. Enquanto isso, Sato chega em casa, mas não consegue dormir, perturbado pela visão que teve. Ele começa a refletir sobre como impedir que aquilo se torne realidade. Lembrando das palavras da menina, que dizia que só ele poderia mudar o futuro, talvez por isso ele tenha escondido isso da Rose. Ele se recorda das palavras da garota, garantindo que havia uma saída. Mas Sato se recusa a acreditar que tem esse poder. Ao ver algo branco na janela, vai conferir e vê Kazuki chamando por ele. Sato comenta que se assustou com a visita inesperada e, ao falar sobre a insônia, Sato entende como Kazuki se sente, já que carrega o fardo de ser um grande herói. Observando, Sato percebe que ele está mais sério do que o normal. Curioso, pergunta o motivo. Kazuki então revela que o rei os convocou para uma reunião e lá foi informado de que a guerra está prestes a começar.
Como já imaginava, ele não ficou surpreso, mas Suzune demonstrou estar animada com a notícia. Kazuki confessa que, embora soubesse da guerra, a ideia de ir ao campo de batalha o deixa inquieto. Ele saiu do castelo correndo por causa disso. Confessa que, mesmo tendo derrotado monstros antes, tremeu ao ver os seus primeiros inimigos frente a frente. Após uma batalha intensa, percebeu como era ingênuo. Ele afirma que o exército inimigo não está vindo para brincar, e só imagina isso já o apavora. Ainda assim, ele lembra da bondade do povo do reino e sente que todos esperam muito dele. Esse papel de herói só torna tudo mais doloroso. Sato responde dizendo que Kazuki é uma boa pessoa e talvez por isso nunca tenha notado suas inseguranças. Então, ele tenta animá-lo, dizendo que não deve viver apenas para agradar os outros, mas eles sugerem que Kazuki pense mais em si mesmo. Kazuki então pergunta como Sato se sente sobre a guerra. Ele responde que vai, pois seu objetivo é proteger quem estiver contra o exército demoníaco. Kazuki pergunta se ele sente medo, e Sato admite que sim, mas sua vontade de ajudar o faz seguir em frente. Kazuki lembra que os três foram levados àquele mundo contra a vontade, e Sato pode estar arriscando a sua vida por nada. Sato então diz que, a pensar de tudo o que passou, ele teve sorte em conhecer pessoas incríveis que acolheram mesmo tendo vindo de outro mundo. É por isso que quer proteger todos, inclusive Kazuki. Mesmo que Kazuki não lute como herói, ele é seu amigo. Tocado pelas suas palavras, Kazuki diz que vai proteger Sato e Suzune. Embora ainda não saiba se lutará como herói, Sato pergunta se ele está certo disso. Kazuki responde que sim, pois ao lado de seus amigos se sente mais forte e confiante. Pois isso, Sato concorda que juntos vão proteger o reino e seu povo. Após a conversa, os dois se despedem. Logo depois, Suzune aparece para conversar com Sato. Ele deduz que ela já sabia que Kazuki escondia sua verdadeira personalidade, dizendo que seguiu por segurança. Ela afirma que agora não tem mais o que fazer, já que Kazuki tomou sua decisão. Sato comenta que não quer vê-lo lutando. Ela então pergunta o que ele acha sobre ela lutar. Sato responde que é diferente, já que ela escolheu permanecer naquele mundo. Ela concorda com ele, e em seguida ambos voltam para casa. No dia seguinte, o rei inicia seu pronunciamento oficial. Ele informa a todos que o exército do Lorde Demônio está avançando sobre as fronteiras e planeja invadir em breve. Mas o rei os tranquiliza a população, dizendo que agora o reino conta com os heróis Suzune e Kazuki. Esses dois, vindo de outro mundo, estão ao lado do reino. Além deles, o rei destaca que também há equipe de resgate e garante que o reino de Lings vencerá essa guerra. No dia seguinte, as tropas partirão para a batalha tão aguardada. Kazuki então visita a princesa em seus aposentos para se despedir e confirmar que irá para a guerra no dia seguinte. Antes de sair, promete proteger o reino do Lorde Demônio. E claro, dá pra ver que esses dois vão virar um casal, hein? Enquanto isso, a irmã de Organ tenta acariciar Burin, mas ele o impede com um tapa em sua mão. De repente, Organ se machuca e Sato vai ajudá-lo. O assunto da guerra surge e Organ revela que será a primeira batalha de sua irmã. Por isso, acredita que ela esteja apenas tentando se distrair. E de fundo, dá pra ver que a irmã dele tenta acariciar Bluin várias vezes, mas o Bluin não deixa. Logo em seguida, Sato é chamado por Rose. Ao chegar, ela pergunta se ele lembra da missão no campo de batalha. Sato responde que deve curar os feridos na linha de frente com ela. Rose então explica que Tong e os outros irão trazer os machucados para a retaguarda, onde
Ele, Órgão e Amako vão cuidar dos feridos. Ela o alerta para prestar atenção na linha de frente, para saber exatamente quem precisa ser curado. Rose dá um exemplo. Se alguém tiver um ferimento leve e ele tentar curá-lo, pode atrapalhar. Portanto, Sato deve ser rápido e certeiro ao decidir quem merece sua atenção. Ela pede então que ele abra uma caixa em sua frente. Lá encontra um uniforme oficial da equipe de resgate. Ao vestir o traje, ele se sente mais confiante. Rapaz, achei esse uniforme muito legal. Aonde que eu compro um igual? Porém, Rose o puxa de volta para a realidade e manda ele tomar cuidado para não morrer, pois se isso acontecer, tudo estará perdido. Ah, velho, achei essa cena muito foda, velho. Já tô shippando esses dois, hein? Sato responde que não pretende morrer. Rose comenta que já ouviu isso antes e mesmo assim viu gente perecer. Ela o lembra que proteger a própria vida também é parte do dever da equipe de resgate. Tocado por esse discurso, Sato promete proteger a todos e também a si mesmo. Rose o alerta para nunca esquecer suas palavras. Ao sair, Sato volta e pensa na visão que teve e jura para si mesmo que jamais permitirá que algo assim ocorra no campo de batalha.